Vencendo preconceitos. Mãe, se chover água de Deus, será que sai matinho? Eu sou Geni Mariano Guimarães e na literatura fiquei assim quase que com o pseudônimo de Geni Guimarães. E tem alguns trabalhos escritos, né? Alguns livros publicados. Aliás, muitos trabalhos escritos, alguns livros publicados. E sou escritora, né? E dentro da literatura sou poeta, contista, romancista, enfim, eu trabalho a arte literária. Marcas da infância. A minha infância está resumida no meu livro autobiográfico, que é o livro A Cor da Ternura. E nesse livro eu começo a me contar, né, desde de quando eu tinha mais ou menos 4 anos e meio de idade, da época em que eu me lembro, né? E passei por vários preconceitos, várias atitudes racistas. E também tive muita coisa boa, né? Tive uma família maravilhosa, tenho uma família maravilhosa, que não tinham informações, né? Eram semi-analfabetas ou até analfabetas. Em consequência disso, ao lado da sociedade não negra, né? Eles também, como todo negro até hoje, todo negro, não, a maioria dos negros até hoje, não se entende dentro desse contexto social, né, que o modelo do belo é o europeu, né? E passei tive fases assim, quando eu fui para a escola, que naquela época a gente só ia para a escola aos 7 anos de idade, né? Quando fui para a escola já levei um choque, né, com o enfrentamento da, da outra sociedade que não era o meu lar, né? Por ser uma pessoa bastante sensível e muito aberta a questionamentos. Então eu fui muito. Tentaram, né, me podar em várias situações. Como outras crianças negras, e as poucas que tinha, né, eu fui colocada para sentar atrás na sala de aula. São fatos que depois eu percebi. Várias coisas que eu sentia e não tinha palavras, né? Como olhares diferenciados, como sutilmente ser empurrada para lugares que, que na visão deles eu deveria estar e que na realidade eu poderia estar em qualquer lugar, posto que era gente, né? Que era uma pessoa. A própria cultura é que vai colocando essa ideia para as pessoas, né? E o negro, ele começa a achar que realmente tudo que é do branco que é bom, porque é isso que ele ouve, né? E começa a menosprezar, né? Se sentir diminuído. E o preconceito traz isso, traz marcas muito profundas na vida da pessoa, né? Quando eu posso, eu procuro não mexer nesse assunto, mas vamos lá. Então, uma vez foi num tal de um 13 de maio, né? Porque naquela época, hoje nas escolas, os professores pelo menos tentam trabalhar o negro numa visão mais justa, né? E até porque tem que ser dito, né? Tem que ser falado, está incluído no currículo escolar a questão negra, né? A problemática negra. E visto que Zumbi agora é sempre questionado nas escolas, mas naquela época as professoras não falavam do negro enquanto gente, né? Eles, no 13 de maio, eles questionavam, eles colocavam a princesa Isabel como heroína, né, da causa. Eu queria ser branca porque achei que o negro simplesmente tinha sido escravo porque queria mesmo, porque não ligava, porque não se dava importância, né? Então eu peguei um tijolo, que na época minha mãe, para fazer brilhar o alumínio, ela macetava tijolo e passava, esfregava no alumínio e ficava branquinho. Então eu cheguei em casa e peguei, macetei tijolo
e passei na minha perna, eu tenho a cicatriz, se você quiser, aqui ó, pode até focalizar, essa. E eu raspei a perna até sangrar, tirando a pele, porque eu queria ficar branca. E quando eu percebi que eu não ia, que não dava para fazer isso no corpo inteiro, eu parei, mas imagina a minha dor, a minha revolta, né? Nós não nascemos com a ideia de quem somos. Essa ideia é construída conforme a gente vai se desenvolvendo na sociedade. E principalmente entre a idade de 6 e 10 anos, que é a idade escolar, é que se forma a autoimagem e a ideia que eu tenho de mim mesma. E essa ideia é construída em cima daquilo que as pessoas vão falando para mim enquanto criança, quer dizer, os outros significativos, que é a família, os professores, e também através das experiências que a criança vai vivenciando no dia a dia. E quando a criança vivencia as situações de preconceito, onde ela começa a se ver de uma forma diminuída diante dos outros, de menos valor, isso pode causar marcas muito profundas no desenvolvimento dela como pessoa. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a aprendizagem, para a gente aprender alguma coisa, depende muito de eu achar que eu sou capaz de. E se eu tenho uma ideia de menos-valia, se eu tenho um autoconceito baixo sobre mim mesmo, eu nem vou me colocar para a aprendizagem, eu vou me fechar. Então, a tendência dessas crianças que têm uma imagem negativa sobre si mesmo em função de preconceitos, daquilo que é passado para ela de uma forma negativa, de uma forma errônea, constrói uma ideia muito errada de si e isso vai truncar a vida dela. Vai deixar marcas muito profundas. Mulher. Eu carrego 3 tipos de preconceito, né? Ser mulher, ser negra e ser artista, né? Então, são 3 tipos de preconceito. Se sair um, vem o outro, né? Que nunca sai. Então, enquanto mulher, por exemplo, quando eu me casei, o meu esposo não queria que eu trabalhasse, porque eu deveria ficar em casa, cuidar da casa, né? Que geralmente o sonho do homem, né? Ter uma doméstica. E pior, né? Que eu fui uma mulher que não ficou cuidando de casa. Eu fui para a faculdade e eu escrevia, né? Então, com o meu marido eu tinha vários problemas. Ele passou a ter muito complexo diante de mim, porque dentro de uma casa o marido é o chefe, e eu aparecia mais do que ele, né? Porque a literatura fazia com que isso acontecesse. Então, ele se achava em segundo plano. Foram várias questões. A própria família, de modo geral, que não falavam para mim, porque seria muito difícil questionar comigo isso, mas eu sentia, né, alguma coisa assim com essa questão de todas as mulheres da família serem mulheres mais acomodadas, né? Mulheres mais assentadas, mulheres que não falavam tanto de amor, né? E de sexo e de violência. Então, eu fui, né? E sou a mulher contrária às expectativas do macho e da sociedade, até de modo geral. A discussão de gênero é uma discussão teórica, né? E foi pensada para caracterizar as desigualdades entre homens e mulheres, né? Gênero no sentido de que essas desigualdades são construídas historicamente, socialmente, e são pautadas nas diferenças biológicas entre homens e mulheres. Tá? Então, assim, a gente tem, historicamente, né, uma luta das mulheres, né, contra essa desigualdade, que muitas vezes se caracteriza pela violência, e eu não digo só na violência física, mas na violência psicológica, na violência moral contra as mulheres, né? E ela é pautada hoje, nós no movimento feminista, né, em enfrentar essa desigualdade no campo da legislação,
né, no campo que nós já conquistamos muito no nosso país, né, assim, através até do artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, né, mas que a gente ainda tem a dificuldade de concretizar essa igualdade na prática, na realidade e no dia a dia. É muito importante entender que quando a gente fala em igualdade, a gente está pautando essa discussão no respeito à diferença. Tá? Ser igual significa dois sujeitos, né? A gente pauta a igualdade na relação de dois sujeitos que são diferentes, porque senão não seriam diferentes, seriam idênticos, né? E aí qual é essa igualdade que a gente quer? É uma igualdade relacionada às oportunidades, às condições, tá? Ao tratamento, né, na sociedade. E é por isso que as mulheres hoje lutam por isso, né? Então, enquanto você tem a violência contra a mulher, né, se você pega hoje os índices da violência na sociedade, qual é a principal violência cometida contra a mulher? A violência doméstica. Hoje a mulher corre mais risco dentro de casa do que fora de casa. Então, a questão do trabalho, se você pega os dados estatísticos, tá? Aonde está essa desigualdade? A mulher está sempre, tá? Muito embora hoje tenha conquistado, né, melhores condições no campo do estudo, não tem se inserido no mercado nessa forma igualitária. Ainda existe uma desigualdade que você não encontra as mulheres em cargos de comando, quando você encontra a exceção, e a exceção não é a regra, evidentemente, né? E você tem aí um campo grande de lutas ainda das mulheres em relação aos seus direitos. A sociedade, ela é perpassada por muitas desigualdades, não só de gênero. Existe a desigualdade étnico-racial, especialmente no nosso país, ela se caracteriza por um preconceito, né, e uma discriminação em relação aos negros, por exemplo. Tá? Então, quando você junta duas desigualdades, de uma mulher e de uma negra, né, mulher, né, a situação ela fica muito mais forte, ela fica muito mais pesada. Aí eu volto aos índices. Aonde estão as mulheres negras? Se você pega os dados do IBGE, nas profissões mais desqualificadas, que recebe 3 vezes menos que as mulheres brancas, né, que sofrem mais violência, né? Então, assim, é uma situação de desigualdade que a gente busca suplantar na sociedade a cada dia, a cada minuto. No campo da legislação, como eu disse, a gente conquistou muitas coisas, mas agora eu acho que a luta maior é a gente fazer com que essas questões se concretizem na prática, tá? Do campo do racismo no nosso país, o principal aspecto que a gente destaca é que é um racismo que os teóricos, né, da antropologia, da sociologia chamam de racismo cordial. E aí, assim, quando você fecha na questão da mulher negra, você sente, então, que uma situação muito mais violenta numa sociedade racista e sexista como a sociedade brasileira.